Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas, ele tem parceria com a Casa Canon e o jornal Empresas e Negócios. No programa de hoje, vamos tratar de meios de comunicação e sua influência no mercado, gerando valor, juntando pontas, fazendo pontes. É por aí, Rony? Eu acho que sim, né? A comunicação, acho que hoje em dia tem um papel, a comunicação séria, de validar a informação, né? Que durante muito tempo tivemos a mídia oficial, mas hoje nós temos a concorrência, entre aspas, de todo mundo é capaz de produzir mídia. Agora, onde é que você vai validar isso? Quem tem o histórico, quem está credenciado? E essa é a grande discussão que eu acho que faz com que os veículos com, com história, né, com tradição, possam ter um papel fundamental e importante nesse É processo. isso aí. Para o programa de hoje, nós trouxemos Rony Nogueira. Ele é sócio fundador, é o publisher da revista RI, a revista focada em relações com investidores, mais respeitada de toda a América Latina, porque é a maior, e por que não dizer do mundo também, em todas as suas incursões e eventos, uma vez que a RI está sempre presente nos maiores e melhores eventos, seja no Brasil, seja fora dele. O Rony Nogueira, para quem é fora do mercado de capitais e não o conhece ainda, vamos apresentar. Ele tem formação em economia e comunicação, ele é sócio da RI, já foi fotógrafo, já brincou bastante, já fez fotos de altíssima qualidade que o encorajaram a caminhar para a área de jornalismo, não é isso? Foi um caminho meio torto, mas eu diria que a fotografia me trouxe até onde eu estou ali. Quer dizer, no primeiro emprego, com 16 anos seria um emprego, mas eu fui colaborador como fotógrafo de um dos maiores jornais na época do Brasil, que era o Jornal do Brasil, numa coluna específica do Zósimo, Zósmio Barroso do Amaral, Barroso Amaral. famosíssimo. E a minha primeira foto foi publicada com destaque quando eu tinha 15 ou 16 anos, que era de uma personalidade, uma socialite, que dizia na época, e teve uma grande repercussão, e dali começou o meu processo. E depois trabalhei colaborando com outros jornais também, com coluna do Ibrahim Suede, quer dizer, hoje são nomes que fazem parte da história, né? Sem dúvida nenhuma. E ele foi abraçando o mercado de capitais, tanto que hoje, entre outras atividades, ele é membro do Comitê de Divulgação do Mercado de Capitais, o famoso CODIMEC. Também é artista, flamenguista, surfista. Não, nada disso. É, só leva a fama, né? Rony, para entrar na revista RI, fazer esse esforço, a gente sabe que seu pai, Ronaldo Nogueira, que é um dos precursores do mercado de capitais no Brasil, teve a grande sacada de lançar a revista. Uhum. Você caminhou para a RI por influência do pai ou foi uma curiosidade, um desejo seu de conhecer melhor isso e mergulhar? Não, nessa área editorial, nós começamos juntos e bem antes do lançamento da RI. Eu trabalhava no mercado de capitais, depois dessa experiência, dessa trajetória como fotógrafo, eu mudei da comunicação, fiz até um período de arquitetura e mudei para a economia. E quando eu mudo para a economia, eu vou trabalhar no mercado de capitais, claro que influenciado pelo meu pai. Trabalhei em corretora de valores, trabalhei em corretora de commodities, e o meu pai, como você bem registrou, era um pioneiro do mercado, um visionário. Ele tinha, na época ele trabalhava, ele era representante de um banco europeu, do European Banking Company, na América Latina, mas ele sempre tinha na manga projetos para o aperfeiçoamento do mercado. E ele, com 26 anos, ele foi um dos formuladores da lei do mercado de capitais. Então, ele já vinha no DNA dele, e ele com um grupo de trabalho, que tinha o Pedro Leitão da Cunha, Ari Waddington,
Enfim, e assessorava o ministro Otávio Gouveia de Bulhões, que era o ministro da Fazenda na época, levou esse Uhum. projeto para o ministro e foi feita a lei do mercado de capitais que regulou, acabou, que eu não sei se muitos sabem, mas o mercado de capitais até então funcionava como um cartório, era uma bagunça, né? Não que depois não tenha continuado, mas organizou naquele momento e possibilitou que o mercado tivesse o arcabouço que depois foi sendo aprimorado e tem hoje. Mas então ele tinha, eu nessa época, em 84, 85, eu tinha 21, 22 anos, eu trabalhando no mercado, pensei dentro da gaveta de projetos dele a ideia de fazer um anuário, um diretório sobre as instituições do mercado financeiro, baseado numa publicação americana chamada Who is Who, da Standard Poor's. E aí nós fizemos, adaptamos e lançamos. E aí, com isso, surge a IMF Editora. Então, foi uma iniciativa, um projeto dele que eu fui lá catucar e descobri. Então, a editora nasce dessa nossa parceria. Legal, legal. A Isso, revista, a propósito, ela completou Bodas de Prata o ano passado, hoje isso. está com 26 anos, não é Exato. isso? Foi lançado em março de 98. De tantas e tantas pautas, a gente tem até aqui uma coleção extraordinária sobre aquecimento global, sobre economia azul. A propósito da economia azul, um tempo depois teve ainda É a um. revista Time, né, por acaso, gostou da nossa pauta, né? Achou bonita, Não, interessante e e é uma copiou. matéria muito bem feita por um grande jornalista que tem a sorte de estar aqui na minha frente. E eu acho que fizemos um bom trabalho, né? Generosidade do amigo. Eu fui convidado para escrever essa matéria e foi sensacional. Tem sobre, mais recentemente, sobre etarismo, que é uma discussão recorrente e cada vez mais necessária no mercado, não é isso? Isso. Impacto global, COP, tem Ricardo Amorim, tem o próprio Rony contando a trajetória da revista, tem uma edição ímpar também da Gisele Bündchen, não é? Essa é uma Essa edição é histórica. E a capa sensacional, mais né? bonita, eu acho que vai ser Aliás, difícil bater essa capa em termos de beleza. E, e a história dessa capa em específico é interessante, porque a revista, nesse ano, 2007, tinha recebido um prêmio muito importante, que era o prêmio APIMEC, de melhor veículo de comunicação, que ganhava, que todo ano era sim, com justiça, eu lembro. contemplado o valor econômico com toda a justiça, mas esse ano a gente conseguiu. E aí tivemos a ideia de fazer uma mudança no projeto gráfico e elegemos como pauta o poder do branding da marca no mercado de capitais. É uma longa história que está contada numa dessas Sim, edições, sensacional, e aí mas tivemos a Gisele. de uma maneira bem genérica, assim. Qual foi a pauta mais desafiadora? Ou umas duas, três pautas mais desafiadoras que você tem na memória desses anos todos? Porque 26 anos não é fácil. E a revista é mensal e, portanto, existem muitas pautas. Eu vou tentar lembrar mais recente, quer dizer, na edição de fevereiro do ano passado, nós já estávamos com a edição praticamente fechando, quando surge, quer dizer, quando acontece o escândalo Americanas. E naquele momento a gente falou, temos que falar sobre isso, mas era um pouco cedo, mas como é que a gente trata de uma questão para não ser. Então foi uma É pauta que cedo, exigiu, não pode ser leviano, tem que tomar muito cuidado, mas mas também não pode deixar passar, deixar né? passar. Porque mais lá na frente ela vai esfriar. Exatamente. E fomos muito felizes nessa pauta, porque conseguimos ouvir players do mercado e é uma, pauta, uma matéria que foi muito elogiada até hoje, não só pelo pioneirismo de ter lançado logo em seguida e entrou na última hora. Agora, todas as pautas, eu acho que botar uma revista mensalmente na rua é desafiador. Primeiro, porque sem querer a gente acabou, quer dizer, só fazendo um breve histórico, a revista nasce com um caráter mais educacional, de trazer conceitos, de aprimoramento do mercado. E esse processo evolui durante um tempo, são 26 anos, mas acho que nos primeiros 4, 5 anos. Mas nisso também surgem parcerias com a entidade do mercado, às vezes com visões antagônicas que são interessantes para o debate, que a
Aí a revista se torna um pouco um fórum de discussão que acaba levando os assuntos tratados até virarem leis, enfim, tem muita história por trás disso. Então, às vezes a gente vai descobrir que o impacto que aquela matéria causou, naquele momento parecia que não tinha acontecido nada, mas você vendo a história acontecer, você vê a importância. Então, Era o que eu ia te perguntar, como é que fica a repercussão de matérias e de capas? Até enumerei algumas aqui, por exemplo, com Luísa Trajano, Alfredo Setúbal, Luiz Barsi, Edu Lira, Ricardo Amorim, Fábio Barbosa, a própria Gisele Bündchen, enfim, são pautas e capas que marcam isso. realmente a trajetória da revista. Como é que você sente a repercussão disso daí depois? Ela fica ecoando por algum tempo ainda? Essas capas específicas que você citou foram mais ou menos entre 2020 e 2021, foi logo com a pandemia acontecendo e quando a revista sofre um processo, não só a revista, mas o mundo, mas a revista e as mídias especificamente, de disrupção, né? Você tinha, a revista tinha naquela altura, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, a sua versão impressa com 80% da circulação e 20% ou 25%, rodando em torno disso. E esse processo se inverte. Tinha assinante que ligava, mandava um e-mail pedindo que não enviasse a edição impressa, porque poderia vir com vírus. É porque parece que Difícil, foi né? outro século, mas foi anteontem, e a gente não tem noção da loucura que foi, né? As pessoas lavavam a maçã, enfim, a gente viveu, a gente lembra a loucura que aconteceu. E essas edições a gente resolveu aproveitar esse processo e discutir com esses nomes, essas questões todas, e claro, em cada um com sua área de ação, a Luísa, quer dizer, como uma líder, não só empresarial, mas em defesa da participação das mulheres, do lado social, o Edu também nesse processo, do Lira, o Barsi, que é um ícone do investimento. Sem dúvida. E o que aconteceu, a primeira edição que a gente lança, fazendo essa disrupção e abrindo o link para que a revista fosse baixada gratuitamente, foi com o Ricardo Amorim. O Ricardo não só é amigo meu pessoal, mas ele faz parte do conselho editorial já há muitos anos e ele é considerado pelo LinkedIn o cara mais influente, O uma mais das, influente. do mundo, né, A em termos de propósito, essa seguidores. capa do Ricardo foi objeto de pauta no Manhattan Connection, não foi? Não essa, ele já foi capa 5 vezes. Eu até falo, Ricardo, precisamos dar um gás na revista, eu boto ele na capa. Mas não foi essa, mas Como a foi outra. uma outra. O Ricardo participou da bancada durante muito tempo, mas ele, até por ser, eu sempre mandava a pauta, a revista, para o Lucas Mendes, porque o Ricardo ele não falaria, até por conflito. Então ele era sempre surpreendido quando o Lucas ou o Caio Binder apresentava a revista e foi citada a revista e as pautas, não só com ele, por 6 ou 7 programas. Eu, inclusive, tive lá em Nova York, na bancada. E o Manhattan quer dizer, tinha, mas hoje menos, mas enfim, uma repercussão É, gigantesca. mudou um pouco, né? Então, voltando, só para concluir, então o Ricardo, aí foi essa edição que a gente lançou com ele na capa, ele franqueou, ele estava comemorando os 3 milhões de seguidores no LinkedIn e franqueou para os seguidores dele, nas redes sociais em geral, mas principalmente no LinkedIn, a, o que os seguidores pudessem baixar a edição. E aí foi um número absurdo. A gente tinha uma média de 4, 5 mil downloads e passando para 60, 50, 60 mil. Absurdamente E na bom, né? sequência veio a matéria da Luísa Trajano, do Ibarce, e a gente foi escalando isso. Porque cada um deles, eles repercutiam essas capas e os respectivos links de download nas próprias páginas. Da Luísa foram 200 mil, enfim, são números que. E a gente já conseguia, claro que, atrair um novo público, leitor, que necessariamente não era da revista, e uns fidelizaram, outros não, mas enfim, foi ampliando esse espectro no mercado. Nós estamos falando de capa de. Eu citei algumas pessoas. Vamos falar de algumas temáticas também. Por exemplo, como a COP, porque o assunto sobre conferência climática
e mudanças climáticas, a própria revista RI já vem tratando há algum tempo, a questão da economia azul, a questão de metaverso e por aí vai. Uhum, São pautas sempre criativas, sempre em cima do laço, como se diz, né? uhum. Nós podemos dizer com segurança que a revista RI ela é um fator de geração de valor Eu para o acredito, mercado, para as empresas. é difícil eu falar, mas eu acredito que sim, nesse sentido, quando Né, você você falou, pode mensurar porque é, você é homem do mercado, você trabalha dentro disso não, sem também. dúvida. As pautas, como você citou, a questão climática, a questão da sustentabilidade já são temas, já vem sendo temas desde 2002, quer dizer, mais de 20 anos. Então, e sempre foram presentes. A gente não falava um mês, falava 2 anos Não depois. começou a falar de ESG agora, Não, né? não existia, obviamente, a terminologia ESG, mas existia RSC, Responsabilidade Social Corporativa, Responsabilidade Socioambiental e outros nomes, mas a temática a gente falava. Você até mostrou sobre aquecimento global, a gente falou há mais de 10 anos e de que isso seria uma urgência. O termo urgência climática, governança climática, a gente cunhou há 12 anos atrás, agora que começaram a falar sobre isso. Então, são algumas. Hoje é comum isso, mas antigamente era até, você Não, lembrou bem, soava até estranho, né, a não expressão. estava na pauta, né? As empresas simplesmente, como muitas hoje, claro que agora existe a exigência de que entre na pauta pela dor ou pelo amor. Agora, muitos entraram pela dor recente. Agora, a gente teve uma edição recente, a passada, né, de agosto, que a gente toca exatamente nesse tema, que é a washing mania. Aliás, essa terminologia foi criada na revista RI. Não existia esse termo. Que, aliás, muito apropriado, né? Porque na dor as empresas resolvem mostrar que são boas socialmente, ecologicamente, de forma. Eu gosto de E não traduzir, são, para né? quem não está familiarizado com o mercado, a expressão greenwashing como para inglês ver. É exato. Não, e aí inverte um pouco aquela teoria do César. Não é, a mulher do César precisava não só ser, mas parecer. Aqui não, você não pode ser só parecer, você tem que ser. Tem que Então, ser antes de parecer, né? exato. O ser já mostra que, claro que você tem que também parecer, mas é esse o processo. As pautas todas, Rony, elas passam necessariamente pelas reuniões de conselho? As pautas surgem de várias formas. Quer dizer, eu tenho um conselho que eu chamo de Dream Team, né? A gente são 12 conselheiros, tenho De dois, altíssimo nível, dois aliás. ex-presidentes, o primeiro presidente da CVM, Roberto Teixeira da Costa, Tomás Tosta de Sá, a Eliane Lustosa. Eu vou falhar aqui, eu teria que citar todos, mas são nomes que participam da história da revista desde sempre. E hoje formam o conselho, que, sem dúvida, Sônia Conselho, nós falamos em sustentabilidade. André Vasconcelos, que é um craque em relações com Que, investidores, aliás, já passou aqui que pelo já Pode teve Mais aqui no também. Pode Mais. Então, isso forma um fórum de discussão interessante. Mas também tem outros lados. A revista tem, ela, nesse objetivo de ser um fórum do mercado, a gente há muitos anos abriu espaço não só para o IBRE, né, que é o Instituto Brasileiro de Relações Sim. com o Investidor, que é parceiro desde sempre. Nascemos sempre com o mesmo objetivo. Quer dizer, o IBRE o embrião do IBRE nasce dentro da IMF, da minha editora lá atrás. Foi uma ideia do meu pai de fazer esse instituto. Aí é uma outra longa história, mas que está contada na edição de março do ano passado, mas vale a pena conhecer. E então o processo todo surge daí. Então nós temos esses espaços das entidades, além do IBRE, eu estava falando, nós temos uma parceria com a PIMEC, com a AMEC, com o IBGC, com a CVM, que há um ano nós temos uma sessão assinada pelo João Pedro Nascimento, Que, presidente da aliás, está muito CVM, boa. que é excelente. E interessante é porque, às vezes, existem visões antagônicas e que fazem a discussão ultrapassar a barreira ao espaço da revista, que é o que nos interessa. 26 anos de história a gente não conta em 10 minutos, mas vamos tentar contá-la em 40. O primeiro bloco já foi. A gente volta já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios.
E voltamos ao segundo bloco do podcast de hoje, tratando de veículo de comunicação e seu papel fundamental na formação de mercados, na proposição de temas. Enfim, falando nisso, Rony, como é que você qualifica o conselho editorial que falávamos há pouco ainda ao encerramento do primeiro bloco? Ele é um pilar de sustentação da editora? Eu acho que, como todo conselho deve ser, né, e tem que ser muito bem escolhido e bem formado, eu acho que é fundamental. Até a revista, também desde o do início, ela sempre destacou a importância da governança e o conselho, não só de conselho de administração consultivo, um conselho editorial, sem dúvida é um pilar e que avaliza tudo que está sendo Ou discutido ali. seja, é bom cobrar dos outros, mas é melhor ainda quando você dá o exemplo, né? Eu acho que sim, né? Não é faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não. Acho que todos temos que fazer, temos que ser e parecer, parecer e ser. E eu acho que E ao a ser um revista faz. conselho tão propositivo e de tão alto nível, ele vai certamente gerar valor para todas as pessoas envolvidas em suas reportagens, discussões. Eu acho que eles não só sugerindo pautas, validando pautas, questionando temas que possam ser de interesse, porque tem várias questões, por exemplo, como eu citei o caso da Americanas, que os cantos tinham acabado de acontecer e a edição vai para o prelo já, diria um pouco antes do que deveria, mas a gente tinha que registrar isso e graças a Deus com sucesso. Tem questões que são levantadas no conselho, mas precisa de um tempo de maturação para que elas possam serem, de uma forma fidedigna, discutidas. Um exemplo que eu lembro aqui é a questão do burnout, que é uma questão muito séria, ainda mais pós-pandemia. Vários E executivos que é uma discussão recente, né? Quer recém, dizer, na verdade, sempre existiu, mas nunca se discutiu de uma forma que hoje se considera exato. devida, né? Não, e acho que muitas corporações era visto isso como frescura, que a pessoa. Enfim, e não é. Problemas mentais, né? É uma questão muito séria, Saúde comportamental. mental Saúde tem que ser mental, levada a sério, né? é, E a revista colaborou bastante, né, e eu acho que essa com edição essa foi muito discussão. importante, inclusive porque tirou muita gente, tinha passado por isso e tinha vergonha, achava que isso poderia prejudicar pessoalmente na vida profissional. Então, eu acho que é normalizar o que é normal, quer dizer, a saúde mental é tão importante como saúde qualquer, né? Então, esse é um tema importante que veio de uma sugestão do conselho. E vários outros. Então, eu acho que isso cria valor no sentido que a revista ela antecipa tendências, essas tendências, às vezes, num primeiro momento, como eu te falei, há 20 anos atrás, quando a gente começou a falar sobre ESG, que são com esse nome, as pessoas. Até hoje eu tive com o Roberto Gonzalez, que foi o pioneiro, ele tinha uma coluna fixa e nós Ele discutimos. trata com muita propriedade sobre isso, E né? ele assinou a partir de 99, 2000, uma coluna que era sustentabilidade. E todo mundo dizia, não, mas ele achava que aquele assunto não era pertinente. E teve um dado curioso nisso, que acho que gera valor, olhando retrospectivamente. Em janeiro de 2006, ele fez uma matéria alertando o perigo que uma pandemia poderia causar nas corporações. 2006. E eu dei como destaque na matéria de capa. E você lê, eu falei, "Ô, Roberto, você é Nostradamus, porque você listou exatamente a situação que viria a acontecer de Quer dizer, 14 na anos. verdade, ele pegou bem o espírito da revista de antecipar tendências, né? Eu acho que ele é parte desse processo, porque na hora que você está falando, necessariamente você não está achando que está antecipando tendência. Você está falando de um tema que eu acho que possa vir a ser, ou não. Por acaso, eu acho que Sim. várias questões debatidas na revista acabaram virando Aliás, a gente temas está de. falando de questões genéricas. Pegando agora as questões mais específicas, Rony. Você já percebeu alguma matéria que foi veiculada na revista RI e que acabou influenciando numa decisão de agentes de mercado, de empresas, Olha, tiveram. Agora por sugestão ou por pressão? são 285 capas, se você imaginar, é muito. Agora, eu me lembro de uma, agora você falou por acaso, uma específica,
que a gente botou com destaque na capa era uma questão, eu não lembro exatamente em detalhes, mas era uma decisão que a CVM tomou em relação à Oi, e a gente botou a CVM errou em letras garrafais falando sobre esse caso específico da Oi. Foi muito controverso na época. Na realidade, quem assinou esse artigo denunciando esse erro que a CVM teria cometido em relação a esse caso foi a MEC. Então, quer dizer, bom, tem várias questões, várias, e é claro que isso foi debatido. Eu não sei pensar, detalhar casos, mas são vários. Inclusive, Mas existiram existiram. e existem ainda, Não, né? e durante muito tempo, você vai lembrar, você trabalhava, você assessorava a Brasca. A Brasca tinha uma posição e a MEC tinha outra posição. Sim, E eram que eram antagônicas em antagônicos várias em várias situações. questões, mas que de forma muito produtiva, porque cada um tinha a sua visão e isso chegaria a um ponto comum. Eu acho que essas brigas, não, esses debates, para dizer de uma forma mais gentil, que aconteciam e acontecem na revista, eles geraram várias situações que foram. Eu não saberia elencar uma específica. Olha, fiz. A gente nunca levantou nenhuma bandeira Mas o X ou Y. debate é rico, né? A gente Pela que a natureza é rico. revista não teve essa questão. Vou levantar a bandeira disso ou daquilo. A gente oferecia as duas visões e o mercado acabava evoluindo ou involuindo, não necessariamente. Às vezes vai para o bem, às vezes vai para o mal, mas a ideia, o Mas é objetivo uma da revista é dinâmica interessante, né? exatamente. E eu acho que essa é a criação de valor que eu acho que a revista traz e vem trazendo. Na edição passada, houve uma matéria do presidente da Abradim denunciando um escândalo da Vibra, do CRI, uma matéria polêmica, mas que a própria Abradim assina e ela fez uma denúncia ao Ministério Público e a própria CVM. Enfim, várias questões, falou da Embraer. A gente traz o fato e, claro, que abre espaço para defesa. Agora, é importante acompanhar esse processo, porque isso ali à frente vai ter Não, e é um alguma material evolução. riquíssimo para os pesquisadores do futuro, né? Eu acho Hoje a que é gente está isso. vivenciando isso, mas daqui a pouco Fica a gente esquecido. parou, estamos lá no sítio Nogueira, estaremos lá passeando pelas areias de Copacabana, Ipanema, Mas a história e está mas a registrada, né? história ficou registrada. A importância de determinados temas e a forma pela qual foi tratado também, né? Exato. Não, eu acho que a revista conta. Aliás, tem um depoimento na edição de 25 anos. Eu fiquei até emocionado com os depoimentos que foram dados sobre a história da revista, porque a gente vai fazendo todo De uma mês. forma natural, né? E você não tem nem tempo para ficar olhando. Você olha, eu volto, eu, às vezes pesquiso, mas você não sabe mensurar a importância do trabalho que a revista e a importância que a revista tem nesse processo de registrar a história do mercado de capitais nos últimos 25, 26 anos. Quer dizer, E é a própria história, né? A revista RI, ela vai se confundir com a própria história do mercado de eu acho que capitais. sim, até porque, infelizmente, hoje ela é a única, né, revista que trata especificamente de mercado de capitais e a mais longeva, apesar de ter só 26 anos, mas qualquer coisa no Brasil com mais de 5 já é longevo. Então tem esse trabalho que me orgulha muito, junto com esse grupo, né, que faz parte, que não sou, obviamente, só eu, o conselho, os jornalistas, os colaboradores, enfim, todo mundo que participou e Você sempre participa. trabalhou com um time bom, né? Eu tive De muita gente sorte, né? engajada com o mercado. Eu digo que eu sempre tive sorte de atrair e gente bacana, assim, e manter, né? Porque é difícil. Às vezes você atrai gente bacana e as pessoas vão embora. Mas eu tenho É, um também grupo muito acontece. fiel e que está muito presente, né? Como é que você vê o mercado de capitais no Brasil? Seguramente ele amadureceu e muito, né? Muito. Nesses últimos 25 anos, 26 anos, enfim, para a gente pegar a mesma data da revista. A RI ela começou a fomentar a própria atividade profissional do profissional de relações com Ela surge investidores, com né? esse objetivo. Depois ela evolui. Quando ela surge em 98, ela surge simbolicamente 9 meses. Ela Que até gestar. então a atividade de profissional de RI existia nos Estados Unidos.
Não no Não, Brasil, no era uma Brasil novidade, é né? curioso esse fato. Ela existia no papel, mas nem se chamava Relações com Investidores, chamava Relações Relações com o com o mercado, Mercado, né? mas era meramente pro forma. O Aliás, tem um CFO, banco que usa isso daí até hoje, não tem? eu acho que tem. Eu acho que tem, né? Tem uma diretoria de relações com o Deve mercado, ser, entendeu? exato. Mas enfim, mas aí o nome não existia. Quando a revista é criada, era Relações com o Mercado. A função aceita pelo Ministério do Trabalho só foi em 2015, você vê o gap de ser o reconhecido a função como trabalho. Demorou, mas valeu a pena. E é um trabalho do IBRE, claro que a revista. Então a revista nasce lá atrás, junto com o IBRE, com esse objetivo. Claro que depois ela deixa de ser só a revista, porque relações com investidores é um tema muito amplo, né? Ele não é só, ele fala sobre todo o mercado como um todo. E aí, a partir daí, com as parcerias com a Associação de Analistas, de companhias abertas, a coisa cresce exponencialmente nesse ambiente onde tudo é tratado. E claro que tudo está interligado, né? De um lado o analista, o investidor institucional, o RI profissional, os órgãos reguladores. Como é que é o seu dia a dia para tirar a revista? Porque não é só a pauta, organizar uma pauta relevante, organizar um número grande de matérias, uma equipe de colaboradores. Você tem que viabilizar economicamente também a revista. Olha, Como é que é essa luta aí? Conta essa pra é uma gente. luta que eu digo que desde o número um. E ela teve vários processos. Hoje eu estou vivendo. É tudo ao mesmo tempo. É como se a gente participasse de uma grande gincana. Eu acho que você sabe bem como é que isso funciona. Hoje, pra você botar um projeto na rua, você tem que ter um novo projeto, você tem que vender a ideia, etc. Não Então, é assim, uma tarefa não simples, é né? fácil. Mas mesmo um projeto que já está validado, né, como se diz, durante muito tempo, até porque ela é um nicho, né, ela trata desse nicho de mercado de capital que é chamado nichado, apesar de ser amplo, cresceu muito, né? Você imaginar que há 4 anos tinham 100 mil investidores, hoje tem 5, 6 milhões, então houve um crescimento exponencial. Mas a gente está, por exemplo, sem fazer nenhum IPO há muito tempo, e isso impacta o mercado e os anunciantes, e também esse processo de disrupção, né, Nelson, que a gente Os vive. anunciantes ficam um pouco desanimados às vezes, não ficam, E não? tem também tem esse lado e tem também essas outras opções de anúncios, de influencers, de não sei o quê, mídias alternativas. Então O eu digo que mercado vai mudando, é um né? desafio, mas não só da mídia em geral, tanto que Sim, na mídia em muitas geral. revistas. A forma de se consumir informação mudou muito, né? Agora, é o que eu estava dizendo, o que eu penso, o mercado, o mercado da informação, voltando no início que a gente estava discutindo, a gente tem que ter um lugar que você vá lá e valide aquela informação, né? Porque todo mundo hoje é influencer. O cara acha que tem um Instagram ou um LinkedIn, qualquer opinião dele ele acha, e tem seguidores, que é pior, né? Enfim, É, pior quando a pessoa influencia para o mal. Então você tem que ter, eu, por exemplo, vejo uma notícia, o que, que eu, pelo menos faço isso? Eu vou validar em veículos que eu reconheço como sérios. que tem reputação, né? Fulano matou fulano. Você vai ler uma postagem. Não, aí você vai aonde? Lá fora, no New York Times, aqui, na Folha, Estadão, enfim. Que são, inclusive, Quem tem veículos que credibilidade, têm né? Claro. credibilidade e são nesse processo, porque nós estamos vivendo uma guerra, né, de De informação narrativas. do que é fake news, Sim. do que não é, o que é news, enfim, e é uma guerra política, um antagonismo muito grande. Então, quer dizer, eu acho que esse processo vai correr, é uma dificuldade, sendo muito sincero, a revista, isso não é novidade para a revista, porque ela já passou por, como o próprio mercado de capitais, por vários altos e baixos. Agora, a gente está. Várias crises, vários governos. E a gente, o que eu penso é que o que está na frente é botar o bloco na rua com qualidade. E claro que você vai por fora viabilizando aquilo. Tem tido sucesso até aqui. Não vou dizer que está sendo fácil, não está sendo fácil agora, mas também já não foi fácil há alguns anos e já foi fácil em outros. Então o futuro dirá, não sei. Só que Falando em futuro, como é que você vê os próximos anos do mercado de capitais brasileiro? Ele tende a dar um up?
Eu acho que o mercado Que se isso acontecer, anima todos, é, inclusive o mercado editorial, né? sem dúvida. Lembrando aqui, fazendo um registro de um que foi membro do conselho editorial da revista e talvez um dos meus maiores gurus, depois do meu pai, ou junto com meu pai, mas um cara brilhante que é o Raimundo Magliano, que foi presidente da Bolsa de São Paulo, da Bovespa. Quem começou a falar em popularizar a Bolsa de Valores foi E ele, né? fez um trabalho incrível. A bolsa vai à praia, a bolsa vai à rua, a bolsa. E na época não conseguiu chegar, mas infelizmente ele faleceu há 3 ou 4 anos de Covid, há 4 anos atrás, e não viu esse crescimento exponencial. Então o arcabouço está criado, quer dizer, a gente tem as leis, né? Por mais que se discuta, que, enfim, que aqui podia ser mais ou menos, acho que a gente está com tudo. Foi criado a base de investidores, agora falta empresas e falta o mercado, né? Eu acho que o mercado de capitais ele serve para servir o país, né? Servir a economia. Até para fazer jus e impulsionar o próprio crescimento econômico do Pois é, país, em né? tempos de taxas de juros altíssimas, foi muito tempo negligenciado, porque era mais fácil você botar. Quando as taxas de juros caíram, você viu que houve um boom de IPOs. Agora a gente está em outro. Mas são ciclos, né? Eu acho que chega uma hora que Agora uma hora vai. começa a se olhar melhor para mercado de balcão também, É, mercado tentando, de dívida, né? tentando trazer as pequenas, Eu né? acho que tem várias opções As aí que. startups que estão Exato, aparecendo aí podem acessar mercado também, né? exato. São várias ferramentas, né? Vários que convergem para o mercado de capitais. Então. Eu tendo a ser otimista. Agora, o meu trabalho é exatamente criar esse arcabouço da melhor forma possível, com informação, né? Eu acho que isso Mas que você pode ajudar nesse otimismo em algum momento também, a depender da forma com que você conduz as pautas. Não, é, não acaba influenciando, talvez digamos assim, um pouco do ambiente? não de forma intencional. Você perguntando, eu agora dizendo, eu nunca falo, vou conduzir para. Não, a gente sente o que o mercado está assim, né? Você põe as questões. Tira a temperatura, né? E eu não posso criar um ambiente favorável quando ele não existe, porque até não vai acontecer. É claro que você pode dar os caminhos. Olha, se você tiver um ESG, se você tiver um arcabouço claro e montado, é um facilitador para que isso ande para frente. Mas fora isso, mas eu sou um otimista. Se eu não fosse, eu acho que eu não tinha chegado até aqui, né? Fazendo, trabalhando para o mercado. Sem dúvida nenhuma. Para a gente falar desta última calpa aí da washing mania, você acha que a luta contra as fake news da vida ainda vai ser grande pelos próximos meses? Eu acho que vai, mas eu acho que a gente você começa a ver que começa a funcionar. Nessa eleição que acabou anteontem, um candidato aqui de São Paulo fez uma denúncia, um documento falso, e que foi rapidamente contestado e Refutada. acabou não impactando, pelo menos até onde parece. Pelo contrário, acabou prejudicando o produtor da fake news. Então, eu acho que como é que chama? A vacina está andando mais rápido do que né? O doente. É claro que vão existir, porque com a inteligência artificial, que aliás é outro tema que a gente trouxe, a disrupção, a transformação digital, também caminha tudo junto com essa questão do ESG, da economia azul, de tudo, né? A gente vem tudo trazendo junto. Para a gente sintetizar, podemos dizer que estamos no caminho de ter um país melhor um pouco mais à frente? Eu espero que sim, com menos polarização, mas eu acho que a grande questão é essa questão da tecnologia, né? Que a gente está sendo não sei nem qual é o termo, a inteligência artificial está vindo de uma forma arrastando, e você não consegue mensurar o que vai acontecer daqui a um mês, porque os processos não é mais aquele tempo. Quando lançaram o fax, demoraram anos para vir a internet, quer dizer, a gente tinha tempo para se acostumar. Agora não, a inteligência artificial muda a tua voz, você já não sabe se você é Pois é. você, né? Então, isso e também está diretamente ligado a fake news, né? Porque você não sabe se você disse o que você disse, enfim. Perfeito. Eu acho que é isso. A comunicação Maravilha, vai Rony. ser por aí. Nosso tempo está se esgotando.
e falamos muito resumidamente dos 26 anos da revista. E espero, quando ela fizer mais 26, a gente repita a dose, né? Espero nos 50 a gente esteja aqui, né? Ou um Nós avatar nosso estará aqui para contar a estará história. aqui. Os hologramas já A podem gente já mais ou deixa menos dar uma gravado, ideia, né, do que isso daqui pode ser daqui para frente. Ou não, né? ou não. Falamos com Rony Nogueira, o publisher da revista RI, que falou sobre mercado editorial, sobre o mercado em que atua, sobre geração de valor, tendências e, como fechamento, o seu recado de otimismo para esse Brasil varonil. Olha, eu, como acabei de dizer, eu acredito, não só no mercado, mas acredito no Brasil. Estamos aqui trabalhando para isso. Agora, eu só aproveitando, a gente falou da história, eu acho que é importante para olhar para frente, né? A gente tem que olhar para trás primeiro, para poder ver o que vem por aí. E a revista, né, o Nelson registrou aqui, ela conta um pouco da história dos últimos 25, 26 anos no mercado de capitais. Eu convido a todos, está todos esses primeiros 25 anos disponíveis para assinantes, obviamente, no site da revista. Então, quem quiser fazer uma assinatura digital, passa a ter acesso por login e senha a todo esse acervo que conta essa história. Então, vamos olhar para trás Informe e o site da projetar para revista frente. para quem não acessa. É www.revistari.com.br. Falamos com Rony Nogueira, a quem agradecemos bastante a presença aqui. Um abraço e sucesso para você, Rony. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos. Obrigado a você que esteve com a gente até agora. E se liga que vem mais, pode mais por aí.